Boa noite. Depois desse período de pandemia, né, a gente está retornando às nossas atividades. Espero que em pouco tempo a gente retorne às atividades presenciais, né? Isso é mais importante. Mas voltar de forma segura, né? Quando já tiver passado tudo isso, espero que seja logo, né? Nem todos estejam bem, né, para assistir às aulas presenciais. Então a gente vai falar sobre manejo integrado de pragas, né, a disciplina entomologia agrícola. A nossa aula 1, né? Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ostenildo. Quando a gente vai falar de manejo integrado de pragas, a gente não pode deixar de falar dos grupos de insetos presentes no ambiente agrícola. Ou seja, o inseto praga, insetos polinizadores, predadores e parasitoides, né? Então, esses eu destaquei porque eles são extremamente importantes para regular a população de pragas no ambiente agrícola. Os predadores e os parasitoides, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre eles, e quando for falar de controle biológico, imerso em controle de praga, a gente vai enfatizar mais sobre esses dois grupos de insetos de importância para o controle biológico, né? Bem, quando a gente fala de produção, interferência de insetos pragas nessa produção, a gente tem que levar em consideração alguns fatores que limitam essa produção. Claro, entre elas estão os insetos pragas, né? Que causam dano e interferem na produtividade. Entre esses fatores nós temos o potencial genético das plantas, ou seja, novas variedades, novos híbridos com alto potencial de produção. Claro, para que tenha um alto potencial de produção, eu tenho que dar todas as condições para que esse material expresse todo o potencial. A condição ambiental também é extremamente importante. Ou seja, não adianta eu ter um alto potencial genético das plantas se a minha condição ambiental não for extremamente favorável. A parte econômica, economia é um fator extremamente importante, ou seja, o custo do meu produto ele tem que estar ótimo para que eu possa investir em insumos, investir em tecnologias para que eu tenha uma alta produção agrícola, ou seja, explorar todo o potencial genético de minhas plantas. Nós temos os fatores bióticos, que também podem interferir na produção agrícola. Eu já tinha até comentado. Entre esses fatores bióticos, nós temos as pragas. As pragas podem reduzir uma produção em até 100%, ou seja, uma perda total. Bem, essa pergunta vem sempre. O que é uma praga? Bem, eu espero que todo mundo saiba o que é uma praga. Uma praga é todo inseto que pode causar um dano econômico. Ou seja, se ele está na lavoura e não está causando dano econômico, eu não posso chamar ele de praga. Ele está lá, mas não está causando prejuízo nenhum. Então eu não posso chamar ele de praga. Então eu tenho que colocar isso muito bem na cabeça, que ele só passa a ser praga a partir do momento que começa a causar um dano na cultura. Então, o que são pragas? A gente fala praga, mas o que são pragas? São organismos vivos. Isso é um conceito, principalmente internacionalmente, como são organismos vivos, como insetos, ácaros, fungos ou plantas daninhas, que causam prejuízos às plantas cultivadas, produtos armazenados ou também aos animais. Isso é um conceito de praga. Só que para a gente aqui, praga se refere só a inseto. Internacionalmente, praga é tudo. Pode ser que no futuro próximo a gente adote esse conceito.
Por enquanto, praga para a gente é inseto. Então, para ser um inseto praga, eles devem causar danos diretos, ou seja, causam dano direto no produto que eu vou comercializar, ou seja, no meu produto, né, no que vai gerar recurso para mim. Eles devem possuir um alto potencial biótico, ou seja, uma alta capacidade reprodutiva e de adaptação também. Devem interferir na estabilidade, ou seja, eles interferem na estabilidade do ambiente. E aqui a gente colocou como exemplo lagarto e percevejos na cultura da soja. Então, eles causam um dano tão severo que eles alteram a estabilidade. A praga ela pode ser praga-chave, ou seja, isso aqui é uma praga que todo ano ela ocorre na cultura. Todo ano ela está ocorrendo e causa dano. Isso eu já tenho certeza que vai ocorrer. Então eu já me preparo preventivamente para tomar todas as medidas necessárias todos os anos. Então eu sei que ocorre, ela é uma praga-chave. Pragas secundárias, ou seja, ela está na cultura e esporadicamente ela pode causar algum dano devido a algum desequilíbrio que ocorra na cultura. Pragas ocasionais, ou seja, aquelas que esporadicamente podem ocorrer, ou pode passar uma safra, 2 safras e não ocorrer, e de repente elas virem a causar algum dano. Pragas potenciais, ou seja, aquela que tem um potencial de causar dano, mas nem sempre ela causa, mas ela está ali e ela pode causar algum dano. Pragas migratórias, ou seja, nós temos como exemplo aí, por exemplo, a praga de gafanhotos na Argentina. São pragas migratórias, ou seja, elas vão se alimentando e migrando para outras áreas em busca de nova fonte de alimentação. E nós temos os insetos que não causam dano algum. Eles estão na lavoura, mas não estão causando dano. Eu não poderia nem estar chamando de praga, só chamar insetos que não causam nenhum dano. Eles estão presentes na lavoura, mas não estão causando dano. Nós temos dentro do ambiente agrícola não somente as pragas. Nós temos também os inimigos naturais. Infelizmente, isso não é levado em consideração no momento em que eu faço meu monitoramento e determino o meu controle. Então, nós temos aqui 2 grupos, os predadores e os parasitóides. Os 2 são importantes na lavoura, ocorrendo naturalmente, mas quando eu vou fazer uma criação, uma multiplicação desses inimigos naturais para liberar no campo, o que é mais empregado hoje é esse aqui, parasitóides. Por que eu emprego mais o parasitóide? Porque ele é um indivíduo mais específico. Ou seja, ele vai controlar ou vai reduzir a população apenas do inseto que eu estou querendo reduzir a população. Tá? Enquanto que esse ele se alimenta de várias presas para completar seu ciclo. Então ele é bem generalista. Mas isso a gente vai ver quando for falar de controle biológico, a gente vai estar discutindo isso novamente. Beleza, a gente fala de manejo, mas como que surgiu essa questão de manejo? Ou seja, o manejo, ele surgiu depois que iniciou o controle químico. Ou seja, quando o controle químico começa a dar errado, ressurge o manejo, né? Então nós temos aqui a primeira fase do controle de pragas. Qual foi? Nós temos a aplicação de produtos químicos persistentes e de amplo espectro. Então começou com isso, ou seja, uma molécula que era capaz de persistir muito tempo no ambiente e com um amplo espectro de ação, ou seja, controlava tudo, mas ela permanecia por muito tempo no ambiente.
no solo. Então, que produto era esse? Famoso, que vocês já ouviram falar, chamado de DDT, ou produto do grupo químico dos clorados. Aí, muitos de vocês podem dizer assim, mas nunca ouvi falar desse produto. Nunca ouviu falar, por quê? Porque não é da época de vocês. Isso aqui é da década de 50. Então, foi lá que surgiu na Segunda Guerra Mundial para controlar parasitas, insetos vetores, nos campos de acampamentos de soldados, essas coisas. Então, quando terminou a guerra, tinha muito produto em estoque, precisava ser utilizado em algum lugar. Então, os americanos começaram a utilizar na cultura do fumo, principalmente para controlar a lagarta na cultura do fumo. Isso expandiu para outras lavouras, devido à tamanha eficiência que esse produto tinha no controle de insetos. Só que ele não controlava só inseto praga, ele controlava também o inimigo natural. Então, ele tinha um amplo espectro de ação. Quando a gente... Duas situações. Normalmente a gente fala amplo espectro de ação e a aplicação de um único princípio ativo vai resultar nisso que vocês vão ver em seguida. Problema que começaram a ocorrer ainda na década de 50. Ou seja, poucos anos depois de começar a ser utilizado na agricultura, ele já começou a apresentar problema. Quais são esses problemas? Resistência dos insetos aos inseticidas. Isso é um fator importante, que é resultante da aplicação constante do mesmo princípio ativo, levando os insetos a adquirirem resistência. Mas a gente vai falar isso aqui quando estiver falando de controle químico. O que é adquirir resistência? Ressurgência de pragas, ou seja, antes de começar com o controle químico, muitos insetos eram mantidos sob equilíbrio pelos inimigos naturais. Quando eu comecei a aplicar o inseticida de amplo espectro, ele matou tudo, inclusive os inimigos naturais. Só que os inimigos naturais demoram muito mais tempo para ressurgir no ambiente do que a praga. Aparecimento de novas pragas, ou seja, antes elas estavam na lavoura, mas não causavam problema nenhum, e de repente elas começaram a causar dano. Então você vai a cada ano aumentando o número de pragas que causam problema nas lavouras, até como consequência da grande quantidade de veneno que a gente aplica. Efeitos prejudiciais ao homem. O DDT, ele tem como consequência o câncer. Intoxicação. Então, ele começou a matar, a causar problemas de morte, intoxicações leves e graves. Inimigos naturais, efeitos sobre inimigos naturais, peixes e outros animais. Então, é uma consequência da utilização desse produto. Resíduos nos alimentos, água e solo. Isso aqui, no solo até hoje, ainda tem resíduo desse produto. Nos alimentos, nem tanto, mas no solo ainda tem, em alguns pontos. Tá? Não vou dizer que são todos os alimentos, mas se plantar alguma coisa ali, ainda pode vir algum resíduo. Então, nós temos aqui o manejo integrado de pragas. Então, devido a tudo isso, começou a se pensar em adotar o manejo integrado de pragas, que a gente chama de MIP. Manejo integrado de pragas. E aí, se a gente dividir isso aqui, ó, você vai ter manejo integrado de pragas. O manejo é o quê? O manuseio de forma adequada e racional. Ou seja, eu vou manejar minha cultura adotando técnicas que não agridam tanto o ambiente, mas que eu possa reduzir a população de insetos pragas. Integrado é porque eu vou compor várias práticas para formar uma unidade, ou seja, o meu projeto de manejo ele é composto de várias técnicas, de vários conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo e vou utilizar para integrar, formar um único pacote. E pragas são organismos que reduzem a disponibilidade e qualidade, principalmente do alimento, né? O valor de um recurso humano. Então ele vai causar dano, vai causar prejuízo. Eu considero como praga.
Então, pessoal, aqui eu trouxe duas definições. Uma do ponto de vista de um ativismo ambiental e o outro do ponto de vista de um pesquisador, catedrático, né? Então, nós temos aqui como definição do ponto de vista ambiental, como sendo uma estratégia de controle múltiplo que se fundamenta no controle ecológico e nos fatores de mortalidades naturais, através de inimigos naturais, insetos, fungos, bactérias, vírus, procurando desenvolver táticas de controle que interfiram minimamente nesses fatores, com o objetivo de diminuir as chances dos insetos ou doenças de adquirirem resistência. Isso é o ponto de vista mais ecológico. Do ponto de vista da academia, é o sistema de decisão para uso de táticas de controle, posso utilizar uma como várias, isoladamente e associadas harmoniosamente. Ou seja, uma tem que complementar a outra. Numa estratégia de manejo, baseando-se em uma análise de custo e benefício. Isso aqui é fundamental. Ou seja, qual o preço do meu produto e o custo que vou levar para implementar um manejo. Não pode ser muito alto o meu projeto de manejo, porque aí empata, não vou ter lucro, né? Que leva em conta o interesse e o impacto nos produtores, sociedade e ambiente. Então a gente vê a diferença de um para o outro, né? De uma definição para outra. Então nós temos aqui, quando a gente fala em manejo, uma das práticas muito importantes se chama monitoramento ou amostragem. Então, na amostragem vai me levar a isso aqui, ó. Ou seja, eu tenho um nível de equilíbrio, NE, um nível de controle, NC, e um nível de dano econômico, NDE. Beleza. O que acontece? Normalmente, eu vou explicar mais na frente num gráfico que fica melhor. Então, vamos passar para um gráfico que a gente consegue explicar um pouco melhor isso aqui. Aqui. Então, nós temos aqui um gráfico cujo eixo vertical eu coloco a população, quantos indivíduos eu estou, em média, eu estou avaliando. Eu avaliei, na verdade, né? E o tempo. Ou seja, se eu definir a cada 7 dias, aqui no fator tempo, eu tenho a cada 7 dias uma avaliação. Um conjunto de avaliações, né? Então, a gente tem a população de insetos. Essa linha. E ela vai crescer na lavoura. Enquanto ela está sob equilíbrio, eu não preciso me incomodar, porque não está causando prejuízo nenhum. Beleza, ela está subindo. Se ela chegar nessa linha, que representa o nível de controle, chegou nela ou passou dela, eu tenho que entrar com um controle. Quando eu aplico o controle, a população ela desce e se mantém novamente sob equilíbrio. Eu continuo minha avaliação, vou continuar avaliando, até o momento que seja necessário fazer o controle novamente. Para determinar o nível de controle, eu tenho que conhecer o ciclo da cultura e fenologia da planta. Ou seja, o ciclo da cultura eu devo conhecer quanto tempo leva da semeadura até a colheita. E quando eu falo de fenologia, eu tenho que conhecer todas as fases do desenvolvimento da planta. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura da soja, praga na cultura da soja, que eu vou controlar percevejos, eu vou fazer meu monitoramento basicamente na fase reprodutiva da planta, estágio R3. Então, isso é um estágio fenológico da planta. Tá? Então, a gente tem que ficar atento aí. Ou estágio canivete, né? É um estágio fenológico. Prejuízo causado pela praga. Então, eu tenho que saber o que dano ela causa, que essa praga vai causar. Então, eu já tenho que saber preventivamente que dano que ela vai causar. Ela vai causar dano no grão, vai causar dano na folha. Qual que é o dano que ela causa?
O custo de controle, isso aqui é extremamente importante e que interessa diretamente ao produtor. Ou seja, quanto que vai custar o meu controle? Você tem que passar isso para o produtor, de preferência passando alternativas para ele. Não um controle, uma forma só, um produto só. Você tem que passar alternativas para ele escolher o que seja mais interessante para ele. Que é isso aqui, ó. Que leva a isso, preço da produção. Então, qual vai ser o preço da minha produção? Dependendo do preço do meu produto, o produtor vai escolher se vai utilizar, por exemplo, no caso de percevejo, 2 percevejos em média por pano de batida ou 1 percevejo por pano de batida, dependendo do preço do produto dele. Beleza, quando a gente fala de manejo, eu mostro essa casinha aqui, ó. Que ela começa, ela tem um alicerce, uma base, e ela tem uns pilares de sustentação. O MIP é isso. Ou seja, ele começa com uma base, e aí você tem uma fileira, vamos dizer, na base, que é a taxonomia. Então, eu tenho que conhecer a taxonomia do inseto, de preferência. Tenho que conhecer a taxonomia, ou seja, a espécie que está causando problema. A minha amostragem, que é essencial no manejo integrado de pragas, ou seja, aqui é onde eu vou determinar que momento eu devo entrar com a medida de controle. Os níveis de controle, eu tenho que conhecer das pragas, porque não adianta eu fazer a amostragem se eu não souber o nível de controle, isso eu tenho que saber. E a mortalidade natural, aquilo que eu falei, eu tenho que levar em consideração os inimigos naturais, porque eles são importantes para aumentar o meu intervalo de aplicação de qualquer que seja o produto. E aí, os pilares de sustentação são o que? As medidas de controles que eu posso adotar. Controle químico é um dos pilares. Controle biológico. Controle por comportamento. Manipulação genética. Aqui, pessoal, controle por comportamento é a utilização de feromônios. Manipulação genética. Os transgênicos hoje é uma manipulação genética. Variedades resistentes a insetos, apesar que são poucos, a maior parte é resistente a doenças transmitidas pelos insetos, como os patógenos, ou patógenos, no caso vírus, uma bactéria, um protozoário, que seja transmitido por insetos, né? Manipulação do ambiente, onde eu posso interferir no ambiente para quê? Para diminuir o efeito da população de insetos praga na cultura. Bem, pessoal, era isso. Eu queria agradecer e desejar um bom início de, infelizmente, início de primeiro semestre para vocês.